Antes da formação de qualquer floresta, existe apenas solo exposto ao tempo. A terra permanece aberta. O vento atravessa a superfície sem encontrar resistência. A luz do sol incide diretamente sobre o chão seco. Não há copas. Não há sombra contínua. Apenas extensão. No céu, um bando de aves atravessa o território. O deslocamento é coordenado, as asas mantêm ritmo constante, o grupo segue em formação por longas distâncias. Durante o trajeto, uma das aves altera levemente sua rota. O movimento não interfere no restante do bando. Ela continua o voo sobre áreas onde a vegetação é escassa e o solo permanece descoberto. Horas antes, essa ave havia se alimentado de frutos maduros em outra região. Parte das sementes ingeridas permanece intacta durante o processo digestivo. Enquanto cruza o céu, uma dessas sementes é liberada e cai. A queda é direta. A semente atinge o solo exposto e permanece na superfície. O vento desloca partículas de poeira. Pequenos sedimentos começam a cabrelar parcialmente. Com o passar dos dias, a ação natural do ambiente incorpora a semente ao solo. O clima varia. O calor persiste por períodos prolongados. Em seguida, a chuva alcança a região. A água penetra na terra. O solo absorve umidade. A estrutura da semente responde às novas condições. O processo de germinação se inicia abaixo da superfície. A raiz emerge primeiro, aprofundando-se em busca de estabilidade e nutrientes. Em direção oposta, o caule se desenvolve até alcançar a luz. A superfície do solo se altera discretamente quando o broto rompe a camada superior. A partir desse ponto, o crescimento segue em ciclos. Folhas se expandem. O sistema radicular se amplia. A estrutura ganha resistência. Com o tempo, a planta se estabelece. A presença de novas folhas modifica a incidência de luz no entorno imediato. A sombra começa a alterar a temperatura do solo ao redor. Insetos se aproximam. Outras aves utilizam os galhos como ponto de apoio. Anos depois, a planta atinge porte suficiente para produzir frutos. Novas sementes são formadas, algumas permanecem próximas, outras são transportadas por aves, pelo vento ou pela água. O processo se repete. A área antes exposta passa a apresentar múltiplos pontos de crescimento. A vegetação se adensa gradualmente. O solo ganha cobertura. A umidade se mantém por mais tempo. O que antes era terreno aberto passa a sustentar diferentes formas de vida. A formação de uma floresta não ocorre de maneira imediata. Ela se estabelece por sucessivos ciclos naturais, iniciados por eventos quase invisíveis na paisagem ampla. Tudo começa com a dispersão e continua com o tempo. As estações se alternam de forma contínua. Períodos de chuva intercalam-se com fases de estiagem. A vegetação jovem adapta-se às variações de temperatura e disponibilidade de água. As raízes aprofundam-se, alcançam camadas mais estáveis do solo. A estrutura subterrânea torna-se mais complexa, criando redes que se entrelaçam com outras plantas próximas. A decomposição de folhas caídas passa a formar uma camada orgânica sobre a superfície. Esse material reduz a perda de umidade e contribui para a fertilidade do solo. Micro-organismos se estabelecem nesse ambiente. Fungos e bactérias iniciam relações naturais com as raízes. Nutrientes circulam de maneira mais eficiente. Pequenos insetos encontram abrigo entre as folhas. Alguns alimentam-se da seiva. Outros utilizam o tronco como proteção. Com o aumento da cobertura vegetal, o vento encontra barreiras naturais. A velocidade diminui ao tocar o solo. Partículas deixam de ser levadas com a mesma intensidade. A sombra projetada pelas copas modifica gradualmente o microclima. A evaporação reduz-se. A umidade permanece por mais tempo após as chuvas. Novas sementes germinam sob essa proteção parcial. Algumas espécies desenvolvem-se melhor em áreas já sombreadas. Outras ocupam clareiras ainda expostas. A diversidade cresce. Arbustos surgem entre as árvores jovens. Gramíneas ocupam espaços intermediários. Cipós começam a utilizar os troncos como suporte vertical. Com o passar dos anos, a estrutura vegetal deixa de ser uniforme. Alturas diferentes formam camadas distintas.
a luz passa a atravessar a vegetação de maneira fragmentada. O solo torna-se mais estável. As raízes reduzem processos erosivos. A infiltração da água aumenta. Pequenos canais naturais direcionam o escoamento da chuva. Animais de maior porte passam a circular pela área. Alguns se alimentam de frutos, outros utilizam a vegetação como abrigo ou local de reprodução. Cada novo ciclo reforça a presença dos anteriores. Folhas caem, troncos envelhecem, galhos se quebram durante tempestades. A matéria retorna ao solo e reinicia o processo de decomposição. Mesmo quando uma árvore deixa de crescer, o espaço que ela ocupava é rapidamente integrado ao conjunto. A abertura criada permite a entrada de luz direta, favorecendo novas germinações. Nada permanece isolado. A floresta em formação ajusta-se continuamente às mudanças do ambiente. Secas prolongadas reduzem o ritmo de crescimento. Períodos chuvosos aceleram a expansão. Algumas espécies não resistem, outras ocupam seu lugar. A paisagem transforma-se sem interromper o fluxo natural. Décadas depois, a área antes exposta apresenta cobertura vegetal densa. A temperatura ao nível do solo é inferior àquela registrada nos primeiros ciclos. A umidade relativa mantém-se mais estável. O som do vento já não percorre livremente a superfície. Ele atravessa folhas, galhos e troncos, produzindo ruídos distintos. A presença de múltiplas espécies estabelece equilíbrio progressivo. Predadores e presas compartilham o mesmo território. Polinizadores mantêm a reprodução das plantas. A floresta não surge de um único evento. Ela resulta de repetições sucessivas: dispersão, germinação, crescimento, reprodução. Processos simples acumulados ao longo do tempo. Em larga escala, a paisagem parece permanente. Em detalhes, ela está em transformação constante. O ciclo permanece ativo. Novas sementes continuam a cair, e o solo continua a responder.